Gabriel Lopes já está nos nossos estudos virtuais. O Gabs, grande parceiro, grande especialista em marcas. Gabriel, está conosco aí? O Gabriel já é co-host, se eu não me engano. Fala, Hiller. Tô na área. Grande Gabs, como vai, meu caro? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito bom estar aqui contigo e com o pessoal que ainda não conhece aqui. Muito bom, muito bom. Gabriel, eu vou passar o bastão para você, vou pedir para você contar um pouco da tua história, do teu olhar sobre o mundo das marcas. Eu estava lendo, não me permita jogar confete durante um minuto aqui. Eu estava lendo sua formação acadêmica recente, você tem feito tanta coisa interessante, você tem buscado conhecimento aí em áreas, em centros de excelência acadêmica globais, né? Gabs, eu vou pedir para você contar a tua história, trazer a sua fala de 30 minutos. Se você for compartilhar a tela aí, você não esquece de dar um share sound se tiver algum tipo de som na tua fala. Gabriel, um Sim, prazer ter você com a gente. Obrigado, meu caro. falou, valeu, Hiller. Vamos lá. Eu posso compartilhar a tela e já contar aqui a apresentação com eh, share time para todos os participantes ao mesmo tempo e share sound. Ok. Estão vendo? Perfeito, a fala é sua. Maravilha. Tudo perfeito, maravilha. Então, vamos lá, Hiller. Eu vou falar um pouquinho aqui, ó, e aí eu já trago. Eu não vou ver mais vocês, então vou minimizar aqui a tela. Se o cursor permitir aqui, eu não vou. Peraí, gente, que não está aparecendo o cursor. Se alguém quiser me interromper, fica à vontade. E estamos lá. Aí eu vou contar um pouquinho de mim, aí o que que eu trago aqui para compartilhar com vocês aqui um pouco sobre o design emergente, essa simbiose entre inteligência artificial e humanos dentro do contexto das marcas, né? Então, o Hiller falou para eu me apresentar aqui. Meu nome é Gabriel Lopes, todo mundo me chama de Gabs ou Gabs, e como o Hiller chamou, aqui eu deixo meus contatos, mas também deixo lá no final. Então, hoje eu estou como diretor comercial estatutário na Câmara do Comércio Brasil-Canadá. Passei ali por vice-presidência de Cultura e Tecnologia, membro do Conselho Consultivo, e como CEO da Empathy e da Moonshot, são duas iniciativas diferentes, que eu já explico aqui. A Empathy é um ecossistema da economia criativa, que ficamos aqui em São Paulo. A Moonshot começa no Canadá, lá em Toronto, que é uma startup de cuidados com a saúde, que tem além de um robô, uma plataforma que começou essa história ali com o falecimento do meu pai, como que eu poderia cuidar da saúde da minha mãe à distância, e essa é uma startup que está tracionando, deu certo e estamos indo lá. Hoje estou atualmente como presidente na AB Design, Associação Brasileira das Empresas de Design, e professor de inovação na Instituto de Tecnologia Mauá. Da formação acadêmica que o Euler falou, então aqui é fotinho do print screen do LinkedIn. É, então, eu comecei ali A minha primeira graduação que eu comecei foi Ciência da Computação na Embi Morumbi. Achei que computadores era ferramenta e não o princípio do trabalho, então migrei para design, formei em design com especialização em embalagem. Depois, na Universidade de Chicago, fui estudar Data Science e Inteligência Artificial, isso em 2020, ali a formação. É, o boom ali da inteligência artificial foi em novembro de 22, né? Então, tem esse foco ali em tecnologia que me acompanhou profissionalmente no design, que eu não assumia que na época ali, em 99, na graduação, era coisa de micreiro, né? Tinha esse termo. E aí eu via que eu estava muito apaixonado pela tecnologia e isso estava, eu ficava olhando muito a borda e a borda tem os sinais fracos e isso traz muita dispersão de tempo da aplicação do presente, não só olhar de inovação no futuro e olhar a inovação no presente. Aí entendi que tinha que buscar uma jornada de transformação digital, esse é o que eu estou fazendo ainda no MIT e gostando de fazer para muito mais numa busca de
modelos de jornadas de transformação digital. Então, aqui é uma apresentação rápida da Impact. Hiller, cumpriu aí a apresentação profissional? Foi muito rápido. Ah, tá perfeita, maravilhosa, Gabs. Essa daqui é uma apresentação rapidamente do que a gente faz na Impact. Então, a Empatia assume essa posicionamento de Tech Agents Human Side, e aí por quê? Vou apresentar aqui para vocês, e aí eu não estou vendo vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, eu também não estou vendo o chat, eu vou pedir para interromper, fiquem à vontade, que eu gosto dessa troca aqui. Então, é, por isso que eu falei sobre o ecossistema, que é complexo até nessa apresentação rápida, mostrar um pouco de tudo que nós fazemos aqui. Hoje nós ficamos aqui em frente ao Shopping Vila Lobos, no prédio em frente, num espaço de um pouco mais de 1.000 metros. É, e é um lugar que nós podemos fazer um happy hour, que está todo mundo convidado, que a gente sempre faz um som, toca, a gente gosta dessa história de expressão eh, artística, né? Que isso amplificam as conexões ali, e aí eu trago essa parte aqui dessa evolução contínua. Então, nós estamos presentes nos principais festivais e eventos de inovação e tecnologia do mundo, não só como participante, mas liderando as missões e participando da curadoria dos eventos de conteúdo. Então, tanto para o SX, para Hacktown, Web Summit, Rio Innovation Week, Rio 2C, os festivais procuram uma AB Design, a gente colabora recomendando também os palestrantes dentro da curadoria nas trilhas de design, Festival de Cannes, que indicamos os jurados aqui do Brasil também, como a B-Design. Então, estamos presentes e participando ali. Então, acho que até hoje lá no site da SX tem uma foto que aparece a gente, é um pedaço da galera ali da missão, alguns clientes que nós atendemos aqui. É, aos reconhecimentos que nos inspiram. Então, nós escolhemos 2 anos, falamos, vamos escrever em todos os prêmios e tivemos esse resultado. E aí começa essa história aqui do que eu falo do agora, né? Então, muitos falam em inovação, futuro, e sempre tem essa história, mas eu não sei se todos nós vamos existir ali no futuro, sabe? E eu acho que o nosso maior presente é o presente, então, ao invés de trazer desejos do que nós falamos de design de futuros, ou então futuros desejáveis, eu acredito no instante, no agora, e trago essa discussão aqui. Então, hoje o que nós temos de maior é, é, valor é a nossa atenção. Então, essa batalha ali entre o celular e a presença, nós temos ali esse desafio da atenção. E dentro dessa construção aqui, eu gosto de trazer essas construções humanas ali para a marca e essa necessidade de protagonismo, né? Então, por mais que sou uma pessoa da tecnologia,
eu gosto de trazer ali ó, eh, essa busca por protagonismo, essa necessidade humana do protagonismo. Então, quando nós falamos ali no mesmo ano, vou dar um exemplo antigo, que a Kodak abria recuperação judicial, equivalente à recuperação judicial, a GoPro abria IPO com Be a Hero como assinatura. Então, quando as marcas têm essa humildade de trazer o protagonismo das pessoas para o centro, então a rede social não é nada mais do que isso, dar palco aos indivíduos, né? Então, nós estamos trazendo essa história, e dentro dessa construção do que eu falo que são os defeitos ali, que é mapeados ali pelo Freud, Edward Bernays, e o Bernays usou isso muito bem, é, que no Center of the Self ele abre definindo ali essa busca pelo protagonismo, tem uma correlação com essa construção aqui que são sete pecados capitais, mas não é nada sobre espiritualismo, é mais sobre que isso tem a ver com design emergente, com essa simbiose entre humanos e inteligência artificial. Aí, aqui, eu não falo isso no começo, mas vou trazer aqui para vocês, isso aqui é uma estrutura de um prompt. Toda essa apresentação é a estrutura de um prompt para a gente é, estruturar. O que nós estamos falando é essa simbiose do ser humano com a inteligência artificial, que nós temos a inteligência individual, social, coletiva. Então, social, coletiva, nós estamos falando de tentar compreender o outro sem julgamento, tentar compreender essa. é, eu combinei com a minha esposa que precisava ali de uma semana, Think Week, né? Que o Bill Gates faz sozinho, só com livros sem internet. Eu queria num lugar só perto da água, mas com meu filho e com ela. E eu cheguei num lugar que era um lugar, um paraíso, um lugar muito legal. E aí eu vi uma casa que não parecia com aquele lugar, que é Igaratá, né? E essa cabana que nós estávamos ali de frente para a represa, eu vi essa casa gigante com 10 jet skis zero novos, assim, moto aquáticas nova, dois iates, uns carros que normalmente não pareciam de McLaren. é, e aí caiu a noite, apareceu um letreiro grandão, buzeira. Eu fui pesquisar o que que é buzeira, né? Buzeira foi presa essa semana, a semana passada ali com lavagem de dinheiro, rifas, tal. Só que eu não estava com o olhar ali do funk que eles estavam vindo ou o tipo de música. Estava tentando fazer essa leitura desse Think Week ali, desse contexto, né? Então, a gente escutar, observar, entender por que que ele consegue tanto recurso, por que tanta gente segue e não uma crítica. Pô, cara, o que ele faz, o que ele não faz. Mas por quê, né? Então, tentar entender o contexto é, traz outras oportunidades. Então, eu trouxe aqui o Trump, que é um trabalho que eu faço com a Natural One, que nós criamos a, a marca, criamos o shape ali da Natural One, e aí com o Trump eu vou pegar um outro contexto. Então, além do ganho rápido que as pessoas buscam, né, o ser humano busca protagonismo, ganho rápido, né, antes era jogador de futebol, agora é um creator, influencer e tal. É, temos o tarifaço dos Estados Unidos. É um problema ou oportunidade? Podemos olhar das duas formas. Contexto de oportunidade. Natural One, o país que mais produz sucos de laranja no mundo, que planta, e colhe e produz, é o Brasil. São Paulo, 86% da produção global é do Brasil, 93% da produção do Brasil é São Paulo. Natural One, dentro desse contexto, a produção só da Natural é maior do que toda a Flórida, e estou na Câmara do Comércio Brasil-Canadá, que o Brasil tem 50%, o Canadá 35%. O suco mais vendido no mundo hoje é Tropicana, então os canadenses compram suco brasileiro, que sai daqui, é envasado nos Estados Unidos e chega no Canadá. Nós conseguimos essa rota diretamente negociando com o governo canadense, com uh, Porto de Montreal, Porto de São John's, entregar suco lá mais barato com marca. Então, qual é a oportunidade que nós temos hoje? Se o café sai daqui a granel, chega envasado
e processado por outra empresa, e nós vendemos para o Canadá e para qualquer outro país que também os Estados Unidos está taxando, nós conseguimos hoje exportar a marca. Então, hoje, nós exportamos Natural One para o Canadá inteiro. É, isso, o Canadá consome 5,2, 52,6% de litros per capita, o país todo. Por mais que a população é maior, o Brasil consome 0,4 de suco concentra. Vou trocar a imagem aqui que tá, o Trump está incomodando todo mundo, né? Então, só a questão do contexto. Se nós, para entender o contexto, não dá para a gente fazer aquele processo antigo, demorado, sozinho, inteligência individual, para entender inteligência coletiva social sem ter uso de ferramentas de inteligência artificial. Então, por isso que eu estou falando dessa simbiose. Aí, é, isso, eu, eu tenho outros dois filhos que hoje moram na Irlanda, e meu filho de 11 anos tinha uma questão. Comecei a construir essa história quando ele tinha 9 anos, né? Então, construí um processo para a gente criar essa simbiose, e o meu filho de 9 anos, ó, eu estava conversando com a psicóloga, e ela sempre avaliando a ação. Aí eu falei, putz, aí comecei a construir essa história. Eu tenho que entender o contexto, qual a motivação para chegar naquela ação, e aí eu começo a criar essa história. Ah, eu abri aqui agora, e ó, no começo ali da apresentação, aparecia empática, uma cerveja nossa, uma IPA West Coast, para brindar aqui com vocês. Então eu trouxe aqui essa história para a gente buscar ali qual que é a nossa motivação, o que que ela vem em seguida do ambiente de entender o que precisamos encontrar o porquê de agir. O propósito mora na sua pior indignação. Vocês concordam com essa frase? Eu eu vi isso e isso começou, criou um prédio na minha cabeça. Eu falei, não é possível, não é possível. É, eu eu não acredito nisso, eu não gosto, isso não poderia ser dessa forma. E aí eu trago ali a cerveja, que é o que nos conecta as pessoas à ação. Eu acredito que muito mais nesse sentido, dessa motivação e o propósito que conecta pessoas a uma ação e não no propósito ali. Então, dentro dessa estrutura, nós falamos ali contexto, motivação, significado. Então, o significado emerge ali dessa conexão, essa conexão entre contexto, propósito e impacto percebido, que transcende o porquê, se manifesta como valor simbólico afetivo, aquilo que torna a experiência memorável, identificado e com senso de pertencimento. Inserido aqui o ponto de inflexão, o significado é o que transforma a motivação em algo relevante e duradouro. Eu acho bem complicado e falando assim, todo mundo quietinho. Vocês querem interagir, eu não sei qual que é a regra aqui do jogo, mas vocês podem interagir e questionar, tá? Cada parte dessa. Então, depois que eu trouxe ali o significado, aí a gente entra com a narrativa. Então, nós estamos acostumados a, não, tudo é storytelling, tudo é propósito, tudo. Não, se a gente não olhar para o mundo complexo como nós vivemos hoje, com um olhar da complexidade e usando ferramentas para isso, então, narrativa sozinha não para em pé. Nós já vimos que a narrativa sozinha pode ser um falso storytelling, isso cai por terra e, e aí acabou toda, todo o valor que tinha ali na marca só pautado em narrativa. Nós não vamos conseguir parar com isso em pé. Se ela não tiver um propósito claro por trás, se ela não tiver dentro de um contexto, se ela não tiver dentro e tendo essa motivação de agir. Então, nós temos ali o propósito claro e o significado intuído, nós começamos a desenhar assim a partir daí a narrativa. E aí eu leio os textos um pouco do slide aqui, porque isso eu fui escrevendo com tanto delicadeza que tem muitos significados por trás. Então, com propósito claro, significado intuído, construímos narrativas autênticas co-criadas com clientes e comunidades. Então, qual que é esse formato? Nós chamamos ali o formato. Vamos trabalhar, fazer uma etnografia, vamos. Então, todo o processo. Então, eu vou falar de um trabalho nosso ali com Beats, né? Nós trabalhamos ali no processo da mudança de escola Beats.
nós, em 2020, a Beats passa por essa mudança. Ela já não era mais cerveja, não tinha o porquê ser Skol. Acho que isso foi tão natural que ninguém lembra da história ali que mudou, que não era cerveja e tal. É, não é legítimo do nosso lugar nós conseguirmos compreender sem cocriar. E o cocriar ficou bonitinho, a história de post-it não é só essa história, essa construção. Não dá tempo da gente usar um processo antigo, só o processo antigo, para tentar compreender, codificar e gerar significado. Então, cada vez mais, nós co-criamos também com. Eu não, dificilmente nós temos legitimidade para entender eu não vou falar nenhuma comunidade, porque hoje já quase vivemos diferentes sociedades, né? É, não, é difícil nós compreendermos o movimento de uma comunidade, fazer uma leitura e tentar traduzir isso. Quando esse processo terminou, as coisas já mudaram. Então, eu estava fazendo uma Skull Beats Shareable, e aí veio a pandemia, esse job entrou em janeiro, em março tudo parou, é tudo tão rápido, tão rápido, tão rápido que co-criar com isso. E olha só, por mais que eu falo ali da formação em embalagem, essa entrega não tinha nada de gráfico, nada de embalagem. Era só entender qual a graduação alcoólica ideal, se é carbonatado ou não é carbonatado, qual é o volume, se vai ser 500 ml, 750 ml, 1 litro, qual tratar essas histórias, mas vivê-las em rituais e símbolos compartilhados. Então, a narrativa ela vem depois do significado. Não dá para a gente criar a bela história sem ter essa compreensão. Eu não sei se isso parece óbvio para todo mundo, mas para mim é bastante significativo dentro dessa construção. Isso que eu estou falando para vocês. É um prompt desde o começo, tá, gente? Então, passada ali a história narrativa, nós vamos para a consistência. Então, sem essa construção de consistência, que antes consistência era visto como previsibilidade, hoje nós temos vivemos tempos complexos e voláteis. No mundo antigo, o previsível era que significava repetir o igual. E aí, agora que nós estamos falando do complexo e volátil, da consistência, significa fazer sentido ao longo do tempo, mesmo quando se adapta. Se tem uma marca que se adapta, e aí falando de Skol Beats, quem viveu o período ali já foi uma cerveja da draft, a Festa do Branco, já foi tribal, hoje é uma outra história, e ela, diferentemente, tem alguns produtos que acompanham seu público, a Skol Beats, ela fixou ali dentro de um perfil e idade e ela vai se adaptando. Não tem certo ou errado, é uma escolha. E aí essa escolha dela continuar se adaptando e ela faz sentido ao longo do tempo, que mantém esse fio condutor, não é uma forma rígida. A narrativa pode evoluir, o tom de voz pode se adaptar e a entrega pode ser iterativa, não interativa. Ela pode iterar com é, essa consistência da construção. Mas o propósito, os valores fundamentais, a inteligência por trás das decisões devem permanecer reconhecíveis. Então, olha lá essa construção toda. A relevância. Eu, e aí, essa é a primeira vez que eu monto um conteúdo e sou super tímido, dá para vocês verem todo meu talento para fala ali, né? Eu não sou como Hiller, que é um comunicador nato. É, toda vez que eu falar alguma coisa, aí pode ser qualquer síndrome que alguém identifique ali, eu falo, cara, por que que eu vou abrir a boca? Será que alguém merece? Eu vou falar, o que eu vou falar é uma coisa que é, merece a sua atenção, não é que merece isso não é, eu não estou colocando do lado protagonista, mas assim, pô, será que eu vou falar? Tem relevância para alguém? Merece a atenção de outra pessoa? Então, sabe? Então, que a bandeira ou a ideologia, sabe?
será que o que eu vou falar é relevante para alguém? E aí, esse ano foi a primeira vez que eu falei, pô, eu vou falar algo que faz parte dos significados, daquilo que constrói, daquilo que é relevante para mim, e dentro que eu conto um pouco de como eu trabalho e não mais buscando matemática, isso era muito engraçado, que, sei lá, eu gosto de ir ali para Austin para tentar entender o movimento, o que está acontecendo. Agora, em novembro, nós vamos, sei lá, acho que é a 10ª vez para o Web Summit. Já fui para uma dezena ali de SXSW para tentar entender o movimento que está acontecendo, onde as primeiras bolhas estão acontecendo. Então, tem cada um busca seu território ali. Eu gosto de Austin porque tem essa relação com a música que eu tenho e tal. Então, eu fico olhando para isso ali e falando, putz, será que é, o que eu tenho para falar é uma tradução de um livro, de um conteúdo que já tem muita gente falando? Então, foi a primeira vez que eu falei, esse material eu estou escrevendo há um tempo, que é sobre o design emergente, sobre olhar aquilo que emerge e não tentar propor novos movimentos e entender o que está emergindo e reagir com isso, e o uso desse formato da tecnologia e tal. Então, como que a gente mantém a escutativa, a presença real, fazer parte e tentar olhar e não com crítica, mas pô, entender. Pô, a Jaguar fez isso, sempre é o tema recorrente ali, a mudança de branding da Jaguar, mas tentar entender qual é o movimento por trás, está certo ou errado, não importa. O que importa é tentar compreender ali o movimento, não que eu ache certo ou ideal, mas uma empresa com House of Brands tão grande, por que que eles tomaram essa decisão, tentar entender a decisão de negócio que pode ter impactado negativamente, mas a questão, o que está por trás dessa compreensão e onde estão os movimentos dentro dessas comunidades ou sociedades hoje que elas se aglutinam e o broadcast de uma mídia de massa já não atinge mais, né? Então, como que a gente constrói essa relevância genuína que vai além da visibilidade, né? Quando que a relevância é a consequência da consistência, tá, gente? Então, ali, é, você tem a legitimidade, aí você cria exposição, aí você cria relevância, vira autoridade, e aí para quando nós falamos dentro desses passos já conhecidos da legitimidade, exposição, e aí você vira referência, é porque você tem essa consistência da sua legitimidade, expôs ela e virou relevância, criou autoridade em cima disso. Então, não basta contar bem, é preciso importar para alguém, né? Então, aí eu posso pegar um exemplo, ou quantos vocês quiserem, vocês veem pessoas que têm muito mais habilidade do que eu para comunicar, pessoas comunicadoras muito boas, mas será que ela está falando? Isso é que importa para alguém? Será que aquilo ali é relevante? E aí, por fim, nessa construção sobre adaptabilidade, que é a história do design emergente, né? Então, um propósito claro é o significado intuído. Por fim, com tudo isso, com todo esse fluxo, cultivamos a adaptabilidade, que é a capacidade de ajustar, aprender, ouvir, capacidade de mudar a fisiologia, o comportamento, a estrutura do corpo para que ele se ajuste às novas condições ambientais, que é o que permite um organismo sobreviver e prosperar em um ambiente dinâmico em resposta ao mundo em mutação. Conclui o ciclo porque é o que persiste, a perpetuação do valor, e não como um produto final, mas como um organismo vivo. Aí a história aqui é a imagenzinha do Charles Darwin, que não é mais forte que o que sobrevive, nem o que é mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. É o período que nós vivemos. Então, por isso que eu falei, e isso está dentro de um agente que nós criamos para conseguir fazer um mapeamento é, online, on time ali, de tudo que está acontecendo, não só uma questão de brand listening, que é uma ferramenta que você compra, mas como você construir essa
esse roadmap de adaptabilidade. Então, seguindo esses passinhos aqui, a gente pode adicionar o que for importante para cada um dentro dessa construção, nós conseguimos criar marcas relevantes, produtos relevantes, serviços relevantes e ter essa contínua adaptabilidade. E aí, o que eu trago dessa história aqui de empatia e inteligência artificial? A inteligência, a revolução da inteligência artificial, ela ter o ser humano dentro, então é, pode ser, e aí pode ser uma confusão nossa, né, de ver perfis e pessoas falando com para tentar pegar a potência do corte, né, a potência do corte, que é a fala que tem mais impacto ali, falando sobre ou excluir a inteligência artificial ou toda a inteligência artificial. E acredito bastante que essa simbiose traz bastante poder para o nosso trabalho e para criar trabalhos consistentes, relevantes, que tenham adaptabilidade, que compreendam o que é o design emergente. E aí eu traga que vivemos momentos de transformações rápidas sem precedentes dentro das organizações. Cada vez mais somos exigidos a dedicar atenção e tempo para nos adaptar às novas realidades e formas de trabalho. Desculpa. O universo digital já não é novidade, faz parte do cotidiano corporativo. Novas tecnologias surgem constantemente, conectando pessoas, processos, ideias e formas mais inclusiva e colaborativa. A resistência ferramental é a coexistência dessas três inteligências que eu trouxe ali, que é a inteligência individual, que é a excelência da competência específica de cada profissional, garantindo ou essa personalização e qualidade, a inteligência social coletiva, que é a colaboração ativa com comunidades, equipes, stakeholders, para co-criar soluções significativas e autênticas, usando inteligência artificial, que é o estratégico dos dados, da automatização, da automação, da personalização para entregar resultados precisos e escaláveis. Então, não é só a inteligência artificial aumenta a eficiência, legal, aumenta a personalização, perfeito, mas aumenta a nossa potência de adaptabilidade. Então, porque isso importa, porque acreditamos que grandes soluções nascem da fusão da humanidade, tecnologia e propósito. Então, vocês veem toda a minha formação ali em tecnologia falando sobre isso, mas não é a lente do design, é a retina do design que não desgruda, então ela vive através do nosso olhar ali, de tudo que nós fazemos, que é, essa integração entre o high-tech e o high-touch é a nossa capacidade ali de adaptação combinada ao engajamento, de pensar diferente, tornar essencial co-criar estratégias, caminhos mais relevantes, humanos, sustentáveis dentro das empresas. Então, hoje, nós criamos, dentro de empresas que precisam, imagina, a verba do marketing sempre foi maior do que a verba de TI, né? Só que nós temos um grande problema que qualquer mudança, contratação de plataforma, tem que passar pelo TI hoje. E o que nós fazemos hoje para as empresas? Nós criamos laboratórios de inteligência artificial para empresas como Boticário, para empresas como Braskem, Klabin. Nós criamos laboratórios de inteligência artificial para furar essa bolha e entregar dentro do compliance das empresas, mas de fato adaptabilidade, labs de inteligência artificial para a transformação das empresas, mas usando o quê? A inteligência social coletiva, o conhecimento e aprofundamento. Todo dia tem ferramentas novas, lançamento todo dia tem, você segue algum perfil que fala em inteligência artificial, aí tem lá os cortes ali, o mancheteiro, clickbait. Agora o Google acabou, agora a OpenAI acabou com o Google, agora a China acabou com o Google, sempre tem essa história. Então, criar essa inteligência de contexto de liderança ética, capital de relacionamento de valor de ecossistema, é a navegação consciente da complexidade, é essa adaptabilidade de cocriação. Estou falando rápido, gente, porque o tempo é curto e isso é longo, mas eu vou falar rapidamente, passar aqui depois
quem quiser, meus contatos, eu vou compartilhar aqui para a gente debater mais isso. É, eu crio, gravo podcasts aqui no escritório só para falar sobre design emergente e adaptabilidade, que é co-criando jornadas adaptativas em cenário emergente, agilidade adaptativa em design emergente, cultivo da vitalidade organizacional, tem que ser um organismo vivo. Opa! E aí eu gosto de trazer essa história que a inovação morreu. Minha sugestão é trocar inovação por adaptabilidade, é central. A inovação pode soar como uma busca incessante pelo novo, muitas vezes desconectados da realidade. Então, o que que isso quer dizer? Então, você vai no departamento de inovação de uma empresa, que é o departamento dos puffs coloridos, que é completamente diferente da empresa, não é a realidade da empresa, não tem nada a ver ali com o presente. Aí, quando nós falamos de trocar por adaptabilidade, nós estamos falando dessa capacidade orgânica de sentir, aprender, responder em tempo real. Só existe o presente, não existe futuro. Futuro é um conceito. E aí eu gosto é, desse conceito ali de futuro não tem nada além da ansiedade, né? O presente ainda tem gratidão, mas futuro só tem ansiedade. Nós trazermos esse olhar para o presente e o futuro não é o destino a ser projetado, mas é um horizonte que emerge das ações e interações do presente complexo. Por isso não se propõe prever ou impor um futuro, mas a co-criar jornadas adaptativas em cenários emergentes junto aos seus clientes, focando a capacitar as organizações a navegar nessa complexidade do agora. É tão preeminente o agora que eu falo que nós não sabemos se a corporação, se a empresa vai existir, porque a ruptura do agora está acontecendo todos os dias. Nós, para você inovar ou se adaptar, não depende de uma tecnologia que não existe, ela já está criada, é só você aplicar. E desenvolver essa capacidade necessária que floresça ao meio da mudança contínua em sintonia com o design emergente, que é o meio é tecnológico, mas o fim é sempre humano. E aí eu gosto sempre de encerrar. O Hiller já viu esse encerramento algumas vezes, mas conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, do Carl Jung. E é isso aí, pessoal. Eu queria falar rápido para dar um tempo de conversar com vocês e falar sobre isso. Então, aqui eu deixei meu contato, esse aqui é meu WhatsApp, e aqui tem o Bentomi, tem um pouco aqui de tudo que eu faço ali, todas as conexões. É isso, Hiller. Aí agora eu posso voltar aqui com vocês e bater um papo, cara. Eu Sensacional. falei muito rápido, correndo, para poder bater papo com a galera. Não sei como que é a dinâmica aqui, mas se puder. Estou Não, aberto. sensacional, Gabs. Pessoal, reações, palminhas, que fala, né? Aquela coisa assim, algumas palestras nos tocam mais, outras palestras nos tocam menos, mas eu saio da sua fala com três frases anotadas aqui que, assim, valeu muito, né? E vou usar em aula com o devido crédito, com a devida referência, né? Ô, Gabs, eu confesso que eu também saio da tua fala com. Eu achei que você ia ser um pouco mais crítico sobre AI, assim. Acho que, é claro, você é pessimista ou você é otimista? Ah, sou um pouco dos dois. Não, calma, vamos lá. Acho que e AI desemprega, está desempregando pessoas. Sim. AI mecaniza a criatividade em certa medida. Você acha que esse uso irrefreado da AI faz com que a gente recorra cada vez menos ao nosso processo criativo para escrever um texto, para criar uma imagem? Você acha que, assim como o músculo que atrofia conforme a gente aciona ele cada vez menos, esse uso irrefreado de AI não tem um lado negro dessa história que você passou? Não sei se você não abordou do jeito que eu achei que você ia abordar, e tá tudo bem. Não tem esse lado B, cara, da AI, eu vejo com mais preocupação do que com otimismo, sabe? É. Então, Hiller, cara, eu sempre trabalhei com tecnologia, sempre gostei de tecnologia e neguei um pouco assim meu lado tech guy ali, porque tinha a história do micreiro, e tal, o cara entende de computador, e tal. Fala, pô, saco, né? Mas sempre usei muito tecnologia, então para automatizar diversos processos, então entregar com mais eficiência. é, Eu tava vendo um videozinho no Instagram, no TikTok, putz, uma
artista fazendo uns, uns painéis com cola, fura bolinha, puxa e tal, aquarela. Putz, que técnica linda, maravilhoso. É maravilhoso. É, eu não acho que é excludente a tecnologia, sabe? A tecnologia, ela não é, ela é cinza, é igual uma faca, sabe? Ela corta e mata, entendeu? Ela corta uma carne no churrasco, mas mata uma pessoa, corta legumes. Eu não, mas, vai tirar muito emprego. Putz, eu acho que vai mesmo. Só que, lembra aquela história lá do Elon Musk que, não, vamos parar com a inteligência artificial por 6 meses? Nem ele parou, sabe? Aí eu tinha numa outra apresentação os professores fazendo, sei lá, na década de 50, fazendo uma passeata contra a calculadora, sabe? Não vai voltar, cara. E aí, o que acontece? Vai ter as pessoas, não tiveram os designers que morreram na prancheta, né? Vai ter os designers que morreram de IA, entendeu? Porque ela não atrofia um músculo, porque é, está compartilhando uma tela aí. Uma imagem sua que eu criei aqui no IA agora. Eu demorei um pouquinho para ver, mas tá bom. O óculos tá igual, o cabelo. É, esse aqui é o prompt. Esse prompt eu acho ele muito bom. Eu joguei no Gemini 2.5, tá uma coisa de doido, assim. Gosta? A faca corta, a faca mata. Cara, que frase boa, cara. Que frase É, boa. e o que acontece, que eu vejo a inteligência artificial, e até uma plataforma aí do Logos, sabe? Pô, presidente da Design vai falar uma coisa dessa, assim, né, cara? É democratização, vai, sabe? Isso, as pessoas conseguem se tentar de alguma forma expressar e não tá mais aprisionado na técnica, e hoje eu sou conselheiro notável da SPM, o que isso quer dizer, né? A Carol me chamou lá para, então, eu participo da formatação da grade, de design, né? E aí eu trago críticas ali e tal. E o ofício é muito legal, mas você tem um semestre de editoração hoje, 2 semestres de editoração, é complicado. Tipografia, acho lindo, maravilhoso, mas você ficar aprendendo ofício ou fazer uma manualização, o experimento é consumir o tempo das pessoas que poderiam se conectar com estratégia, com onde o design realmente impacta. E o ofício, o treino, aquela parte da manualização, eu faço, cara. Você chegar aqui, eu desenho mesa, eu corto madeira, tal, mas pô, assim, toma o tempo de uma pessoa ali acadêmica para ficar no tempo da experimentação, acho que você tem que fazer depois, né? Quando eu estava estudando design, aí, pô, os alunos pediram uma aula prática ali, sei lá, eu falei, pô, mas isso você tem que aprender em casa, cara. Senta lá e vai, você não vai sair na aula de violão, você não vai sair tocando violão. Se você não tocar 6 horas em casa ali todos os dias, você não vai tocar violão bem. Sei lá, ou duas Bom, horas por dia. Então, é a mesma cabeça, cara. E a inteligência artificial é a mesma coisa. É só uma ferramenta. É só uma ferramenta que aumenta o acesso. Mas, cara, vai ter impacto em empregos, tudo. Tal. Eu acho que vai. Nós estamos vendo que está tendo estúdios em Hollywood reduzindo produção, e tal. Vai ter, mas aí tem que ir para adaptabilidade, cara. Então você pode perfeito. estar no espaço questionando ou no espaço, pelo menos, tentando aprender alguma coisa, né? Eu não Muito bom. sei se você tem a mesma opinião, Guilherme, mas eu estou dividindo a opinião, aquela que eu falei. Sensacional. Muito bom, não, muito legal. Gabs, eu vou te convidar a você olhar o nosso chat, por gentileza, aqui. Tem um Aham, comentário ali do Sérgio Salvador para baixo. O Sérgio, que é um cara de tecnologia, fala, né? AI não é nem inteligente, nem artificial. Aí tem uma questão do Ale Salva na sequência, Ale Salvador, que está aqui te mandando um abraço, um beijo. Se você puder opa, ler e comentar, por gentileza. não é nem inteligência artificial, essa é a frase do Nicoleles, né? É, É o nosso mestre de obras prontas. Muita gente gosta dele, mas tem gente. Ele é só crítico, né, cara? Tem que ver. Aí tem um batalhão de profissionais para manter a IA de pé, com certeza também. Eu tenho a impressão que a IA ajuda muito a obter repertório. Começa um trabalho quase como se fosse mais um membro do grupo para organizar em uma tora de informações. Então, é o que eu estava trazendo ali.
Alexandre, é o Alê, nosso querido Alê Salvador. É o Alê. É o Alê. Olha, tô falando ali o comentário, adoro. Você fala de você com carinho. Obrigado, Alê. Pô, a gente tem que marcar uma cerveja. Ó. Tem uma IPA, Scotia, empate aqui pra gente tomar juntos. Vou mandar para vocês, mas manda o endereço. Quem quiser mandar endereço aqui, eu mando cerveja. É, cara, hoje nós temos uma complexidade de contexto e compreensão que sem o ferramental é difícil a gente conseguir processar tanta informação ali. Faltou alguma, Hiller, para cima? Não, não, tá tudo certo. Tá. Aí eu lá, estou escrevendo isso aqui. Ok, parabéns, Gabs. Obrigado, André. André, ele é tendência do Léo Dias, ele gosta da treta. É, poderia trazer trocentas perguntas e reflexões, mas vou, não é mesmo, para os demais. Como esse prospecto, não tem um processo estruturado de ICB. Você está falando da Empathy, Diogo? Como que é? Ah, então, cara, tem, assim, nós podemos usar robôs, e aí eu fiz já ferramentas para empresas que vai lá, eu consigo ver todo o perfil, as palavras que se repetem de cada é, profissional. Então, tem Snowio, tem diversas ferramentas que a gente consegue entender se o cara é conservador ou não. Posso compartilhar com vocês. Tem o Luxa, tem diversas ferramentas que fazem isso, mas nesse processo, aí eu sou super high touch. E eu acredito em relacionamento. Eu vou dar um exemplo maluco. Minha esposa, ela é uma vendedora, cara. Se ela tivesse que ela vender alguma coisa para vocês. Aí tem a nossa cerveja que nós fizemos por uma graça, o IPA Scotch maconha. Eu não estou fazendo merchan dela, porque eu estou falando eu dou. Aí minha esposa falou: vamos vender no condomínio, que tem uma feirinha no condomínio de quarta-feira. Aí ela pegou e falou assim: ah, então, você conversa muito e as pessoas só querem tomar uma cerveja. Aí eu fiquei ouvindo aquilo ali, eu falei, tá bom, né? E continuei conversando com as pessoas. Para resumir a história longa, é, depois eu perguntei, quanto você vendeu? Ela vendeu, vendi 3 dracmas. Falei, pô, legal, eu acho que eu vendi 3.000 dracmas e os caras querem comprar todo mês. Então, eu não acredito muito no relacionamento tão usando tanta tecnologia e fazendo isso, mas nós temos esse processo, se vocês quiserem usar, conhecer um pouco melhor, mas eu falo com as pessoas. é, de uma forma mais verdadeira, eu acho. Que realmente, o Hiller às vezes recebe umas mensagens minhas, ele coloca algumas coisas, eu vou lá, eu fico falando, às vezes ele fala, pô, me enche o saco, Gabs, né? Tá me enchendo o saco, mas não é automático, não é para abrir uma negociação, um transacional. É só porque a gente quer o bem. Porque a gente gosta. Eu até vou escrever isso para eu, cara, só tenho que escrever para você porque eu gosto de você. Se eu não gostar, você fala, tá, beleza, tá de lado. Então, se você está vendendo um formato mais consultivo, e aí agora eu vou criar o parênteses aí dessa história. Se está vendendo formato consultivo relacional, é uma coisa. Se você está vendendo varejo, aí tem diversas ferramentas de automação. Aí você consegue, se você quiser saber o enneagrama da pessoa, você sabe. Se você quiser saber o DISC da pessoa, você sabe. A gente consegue mapear tudo isso. Mas aí é para automação. Aí não é tão humano. Mas eu prefiro me relacionar com menos pessoas em profundidade, mas é uma escolha minha só profissional e isso tem as dores e as delícias, né? Tem a galera que vende é, no varejo maior e tal, e tá tudo certo. São escolhas, né? Muito bom, muito bom. Gabs, eu acho que eu vou encaminhar para o nosso encerramento aqui. Eu vou agradecer muito a tua provocação, o teu tempo. Tem mais uns comentários aqui, finais no chat. Mas, Gabs, muito obrigado aí por estar com a gente aqui no Branding Summit Festival. Temos nesse momento aqui, a gente tem mais de 500 pessoas inscritas no nosso evento. Nesse momento temos 53, mas 450 vão assistir as gravações. E, Gabriel Lopes, que prazer te ouvir. Fazia tempo que eu não escutava a tua fala. Muito, 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 muito feliz em te ouvir e ouvir o que você tem feito.